Alô, alô, alô. Boa tarde, pessoal. Vocês estão me ouvindo? Ainda não estão me vendo, né? Isso, só preciso conseguir liberar o vídeo. Não estou só um minutinho, pessoal, que eu não estou conseguindo liberar o vídeo para vocês, porque eu acho que o Danilo estava com o dele aberto ou algo parecido. Ele me dá a informação de que eu não posso. Já mandei mensagem para o Danilo para ver se ele consegue liberar o vídeo para que eu compartilhe a imagem com vocês. Agora sim! Agora sim, pessoal! Agora vocês estão me vendo, correto? Procede? Estão me ouvindo? Sim! Show! Legal! Então vamos lá para nossa aulinha semanal, trabalhar um pouquinho a parte da mente aí. Como é que estão vocês no mercado? Me digam. Como é que tá o coraçãozinho aí? Muita ansiedade, muita euforia, muito medo, coisas boas, coisas ruins? Como é que tá aí o sentimento em relação ao mercado? Boa tarde, Sérgio. Perdendo muito, Ciro. Mas esse muito é dentro do plano ou não? O que importa é a gente manter o plano, tá? Difícil, mas estudando. Show. Galaxy J5. Como é seu nome, querido ou querida? Estudando, então acho que é homem, né? Se bem que nada a ver. Hoje Loss, mas faz parte do processo. Se parou no Loss determinado, Odair, show, Odair. Se parou no Loss determinado, tá ótimo. Começo ganhando todo dia, acabo perdendo no final. Opa, tem que ver isso, hein, Ciro? Se está batendo a meta e continua operando, ou o que está acontecendo? Boa tarde, Cristina. Seja muito bem-vinda. Hoje a gente vai conversar é, de dois sentimentos que eu aposto que vocês nunca sentiram em relação ao mercado. Aposto que vocês não sabem o que é isso. Vamos falar aqui de ansiedade e medo. Vocês não sabem o que é isso, né? Isso na vida de um trader, imagina, Luana. A gente vai falar um pouquinho do que está por trás, né? Na verdade, do que vem antes da ansiedade. Não é bem o que vem antes, mas a gente vai entender um pouquinho mais o mecanismo primitivo, primário. Por que realmente a gente sente um medo, uma ansiedade? Como é que esse processo funciona na nossa mente, tá?
porque é importante a gente ter essa consciência, a gente entender como esses processos funcionam, para a gente entender como que a gente pode agir, né? Em quais momentos e de que forma. Então, a tomada de consciência é um processo muito importante nesse nosso aprendizado, tá bom? Deixa eu ver se eu consigo compartilhar minha tela com vocês para mostrar o slide. Vocês estão vendo o slide? Estão vendo a minha tela? Sim. Sim. Beleza, gente. Bom, nessa imagem vocês estão vendo o cérebro dividido em 3 partes: neocórtex, sistema límbico e complexo reptiliano. Essa é uma das teorias para explicar um pouquinho o funcionamento da nossa mente, tá? Que divide de forma grosseira, digamos assim, o cérebro nessas 3 partes: neocórtex, sistema límbico e complexo reptiliano. O neocórtex, ele é responsável pelas nossas funções intelectuais, tá? O neocórtex é que vai analisar os dados que você vê no mercado, né? Vai juntar aí todas as informações que você vê, o candle de reversão que se formou, que está batendo realmente num suporte, para você decidir se é hora de comprar, de vender ou de não fazer nada. Então, esse é o nosso neocórtex. Responsável, digamos assim, digamos que ele é a parte mais racional, tá, do nosso cérebro. Aí nós temos o sistema límbico, que é o responsável aí pelas nossas emoções, digamos assim, e nós temos o complexo reptiliano. Complexo reptiliano é a parte do nosso cérebro que é mais primitiva, tá? É o responsável pela nossa sobrevivência, os instintos básicos de sobrevivência. E aí, quando a gente visualiza o nosso cérebro com essas 3 partes, nós precisamos entender que no processo evolutivo nosso, de seres humanos, nós evoluímos como espécie para sobreviver e não para prosperar. Essa questão de ganhar dinheiro, de riqueza, de acúmulo capital ou do que quer que seja, ela é algo muito recente, tá? Na nossa história como Homo sapiens. Durante milhares de anos, a nossa única preocupação era sobreviver. E para isso era muito importante que nós tivéssemos o nosso complexo reptiliano muito desenvolvido, tá? Afinal de contas, pensa só, você, homem das cavernas, quando estava lá na pré-história querendo caçar, se você via um barulho, né, um movimento de arbustos atrás de uma grande árvore, você não ia parar para calcular se era um animal, se era né, se esse animal era uma ave, se poderia ser um predador, ou enfim, se era outro ser humano ou não. Se você parasse para fazer todos esses cálculos, talvez nisso o perigo já tomasse conta e você não sobreviveria. Então, era mais importante que o seu sistema reptiliano, que vai te dizer para lutar ou fugir, se sobressaísse ao seu neocórtex. E por isso, o nosso complexo reptiliano, ele ainda é bem acentuado, ele é muito mais rápido, tá? É importante a gente entender que o nosso complexo reptiliano, ele é muito mais rápido do que o nosso neocórtex. Esse instinto de sobrevivência, durante milhares de anos, foi benéfico a gente tê-lo assim rápido, para a gente sobreviver como espécie. Só estamos aqui hoje por conta disso. Então, muitas vezes, primeiro você foge, ou você decide lutar, e depois você cai em si para pensar se realmente aquela foi a melhor solução ou não, tá? E aí o que acontece é que nós, como eu falei, essa questão de prosperar, ela é muito recente para a nossa espécie Homo sapiens. A gente evoluiu muito para sobreviver. E aí esse instinto básico de lutar ou fugir do nosso cérebro reptiliano, ele fica presente na nossa vida, tá? Então, muitas vezes, quando você está diante de uma situação que a sua mente interprete como um possível perigo, tá? O que o seu cérebro vai fazer? O que a sua mente vai fazer? Ela vai deixar o seu lado primitivo, o seu cérebro reptiliano, tomar conta da situação para que você
haja rapidamente e, com isso, aumente as suas chances de sobrevivência. Trazendo isso para o mercado financeiro, um exemplo clássico, básico. Você está dentro da operação e está vendo o preço vir contra a sua posição. O preço está vindo contra a sua posição, você interpreta isso como um possível sinal de perigo, né? Você tem a emoção do medo e da ansiedade despertada por esse gatilho de ver o preço vindo contra a sua posição, e nisso você racionalmente você sabe que tem que fazer o quê? Vamos lá, galera, interajam comigo. Você está numa operação, seu stop está posicionado certinho e você vê o preço vindo contra o seu stop, mas não desconfigurou a sua análise. Você está lá posicionado, digamos aí que você está aceitando um stop de menos 150 pontos no índice, está lá com menos 50. O que você tem que fazer? Racionalmente. Estopar se chegar no stop, né? O Léo tá falando, seguir estratégia e esperar. Né? Racionalmente, é isso. Ou seja, o seu neocórtex sabe o que você tem que fazer. O problema, muitas vezes, é que essa situação pode ser um gatilho que vai fazer o nosso organismo disparar essa sensação, esse sentimento, essa emoção da ansiedade e do medo, e isso vai fazer o nosso lado mais primitivo, o nosso cérebro reptiliano entrar em ação para a gente entrar nesse modo de lutar ou fugir. E aí acontece, né, é nessa situação que acontece muitas vezes de você tirar o stop da operação, de você sair antes e estopar pequenininho quando deveria permanecer na operação e aceitar mais o risco. Por quê? Você deixa de fazer aquilo que você sabe que deveria fazer, que é o seu racional, para fazer aquilo que o seu instinto primitivo de sobrevivência tem programado nele. Por isso que muitas vezes você faz alguma ação dentro do mercado e depois quando você vai ver, você pensa, eu não devia ter feito isso, eu sabia que eu tinha que permanecer na operação, ou então eu sabia que eu não podia fazer preço médio, eu sabia que eu tinha que aceitar o stop. Racionalmente você sabia. O problema é que naquele instante, o seu instinto de sobrevivência entrou em ação por interpretar aquela mesma mensagem como uma possível situação de perigo. Então, quando a gente está falando de mudar o nosso comportamento em relação ao mercado financeiro, controlar essa questão de medo e de ansiedade, muitas vezes, o que nós precisamos fazer? Nós precisamos mudar a intensidade com que a nossa mente interpreta esses sinais de perigo. Eles vão continuar existindo, você vai continuar a ver o preço vir contra a sua posição. A grande questão é o quão grande você vai interpretar que o quão perigosa essa situação vai ser para a sua mente. E isso é extremamente importante para que a gente consiga fazer aquilo que a gente deseja que seja feito, tá? Por quê? Vamos entender um pouquinho mais essa situação. Olha só, quando a gente tem uma situação em que o nosso sistema sensorial, nosso córtex visual, nosso sistema auditivo, eles interpretam, eles captam, digamos assim, algum gatilho que pode gerar ansiedade ou medo. Quando isso acontece, geralmente acontece dois processos básicos no nosso cérebro, tá? Essa mensagem, essa percepção desse gatilho inicial vai disparar duas mensagens diferentes no nosso organismo. Uma mensagem vai ser enviada para a amígdala, tá? E a outra vai ser enviada para o nosso sistema cognitivo, lá para o neocórtex. A mensagem que é enviada para a amígdala vai fazer a amígdala produzir uma série de estímulos químicos que vai ser enviado para todo o seu corpo para preparar
a sua fisiologia, tá? Para preparar todo o seu corpo para reagir diante daquela situação que ele está interpretando como um possível perigo. Então, vamos pensar. Seres das cavernas, tá? Você estava lá caçando e quando vê, você avista de longe um leão, tá? O seu córtex visual captou, né? Captou um sinal, um gatilho que vai fazer disparar no seu organismo um processo de instintivo de sobrevivência. Nisso ele vai mandar mensagem lá para a amígdala e a amígdala vai mandar mensagem para todo o seu corpo, preparando você para lutar ou para fugir. O que ela vai fazer? Vai deslocar o seu fluxo sanguíneo para as regiões dos grandes músculos. Então, muitas vezes, quando a gente sente medo, quando a gente sente ansiedade, a gente soa frio, né? Até palma da mão. O frio no estômago também, por quê? Porque é o fluxo sanguíneo se deslocando dessas regiões não tão importantes para as regiões dos grandes músculos, que são importantes para correr, né? Você vai ter também o aceleramento dos batimentos cardíacos para aumentar a sua oxigenação, para também você conseguir reagir de forma mais rápida. Tudo isso preparando a sua biologia para lutar ou para fugir diante daquela situação que ela interpretou como uma possível ameaça, medo ou ansiedade. Isso é uma mensagem, tá? Isso é um processo natural da nossa biologia como seres humanos para sobreviver. Outra mensagem vai ser enviada para o seu sistema cognitivo, tá? O seu sistema... Boa tarde, Tony! O seu sistema cognitivo vai fazer a interpretação disso que você está vendo para dizer para você o quão grande é aquela ameaça. E aí, esse sistema cognitivo, ele vai buscar na sua memória, nas informações que você já viveu, nas suas experiências, naquilo que outras pessoas te falaram, para dizer se realmente aquilo é uma ameaça e você precisa reagir diante dela, ou se não tem problema, não é uma ameaça tão grande assim, tá tudo bem, você está sentindo essa emoção, mas você vai reagir pouco diante dela, não vale a pena o esforço tão grande. Compreendem como é que funciona isso? Uma parte nossa é muito instinto primitivo, tá? E a outra parte é que consegue interpretar essa ameaça. Quando a gente fala, muitas pessoas fazem uso de medicamentos para combater a ansiedade, tá? Os medicamentos, geralmente, eles vão atuar nessa parte aqui, nos sinais, tá? Nas informações que a amígdala envia para todo o seu organismo, para gerar esses processos, ou melhor, para estancar a formação desses processos, tá bom? Nós, tá? Conscientemente, é muito difícil você agir nisso aqui, tá? Nessa parte da amígdala, porque isso é da nossa natureza, a gente vai sentir, isso é químico, tá? Mas nós podemos agir muito nessa parte aqui, do sistema cognitivo, na forma como a gente interpreta aquele estímulo. Entende que o estímulo ainda vai existir? Você ainda vai ver o preço vindo contra a sua posição. Isso talvez ainda vai gerar um processo de ansiedade, de medo, mas você tem o poder de controlar o quão grande vai ser a sua resposta diante daquilo, dependendo da forma como você interpreta. Daí depende das associações mentais, neurais, que você tem em relação a esse fato no seu sistema cognitivo. Beleza? Conseguiram entender essa parte? Boa tarde, Wagner. Tudo bem? Vocês conseguiram entender até aqui, pessoal? Tá claro para vocês? Não, não é amígdala, não é a amígdala da garganta, é a amígdala do cérebro. Tá, legal. Legal, pessoal. Tá. E aí, por que é tão importante a gente entender isso, tá? Porque os processos de terapia, né, quando você faz... enfim, quando você faz processo de terapia com psicólogo, quando você faz processo de coaching, quando você
medita. Tudo isso são formas da gente atuar nesse sistema cognitivo para a gente modificar a maneira como a gente interpreta esses possíveis sinais de ameaça, tá? Então, os sinais vão continuar existindo, mas a nossa forma de interpretar é que vai ser diferente. Porque quando a gente fala de mercado financeiro, pessoal, a gente tem que ter muito cuidado com isso aqui, ó. Quem já ouviu falar que para se dar bem no mercado financeiro é preciso ser o Iceman, o homem de gelo? Inclusive, muitas vezes rola um memezinho aí no Instagram, né? O cara com a mesma cara em todas as fotos, e aí bota assim, o trader feliz, o trader ansioso, o trader com raiva, e todos o cara com a mesma cara, assim, né? A grande questão, pessoal, é que isso aqui tem que tomar muito cuidado. Por quê? Porque isso aqui é impossível. Nós somos seres humanos, é da nossa natureza sentir. Nós sentimos, tá? A grande questão é, como eu falei, como nós interpretamos e como nós reagimos diante disso que a gente sente. Tá bom? A gente vai sentir ansiedade, é normal, isso vocês têm que ter bem claro para vocês, que não tem problema nenhum em sentir ansiedade, em sentir o medo. A grande questão é o quão grande a gente interpreta, tá? E como a gente reage a partir do momento que a gente interpreta essa possível ameaça, tá? Porque assim, a forma da gente reagir, ela depende muito das informações que estão gravadas no nosso subconsciente, tá? Deixa eu voltar aqui para o outro. Isso. Porque assim, quem tem filhos? Quem tem filhos aqui, pessoal? Me digam. Rodrigo? Arbão, quem mais? Quem tem filhos? Tony tem 3? Legal. 2, o Sérgio. Só 2, diz o Rodrigo. Só, né? O Ademir. Legal, gente. É só a gente pensar numa criança, tá? Quase 3, diz o Odair. Quase por quê? Tem mais um a caminho, é? O Ademir tem um casal. Legal. Show, gente. Que bom, parabéns aí, Odair. Então é o seguinte, é só a gente pensar numa criança, tá? Uma criança, por que muitas vezes a gente vê coisas bizarras, do tipo uma criança junto com uma cobra, dormindo junto com, sei lá, um pitbull, não tô falando bem ou mal do cachorro, tá? Abraçando, agarrando, puxando a orelha, ou então você vê a criança andando no parapeito da sacada. Por quê? Porque a criança, ela não tem ainda no sistema cognitivo dela as informações, tá, do que é perigo. Se aquela situação é um potencial de causar perigo ou não, ela está descobrindo isso ainda, tá? Por isso que a gente vê que a criança vai lá, bota o dedo na tomada, pega uma faca, enfim, e sérias coisas, porque ela não tem essas informações, tá, no sistema cognitivo dela. Ela ainda não sabe o que tem potencial de causar dor, sofrimento ou não. À medida que ela vai vivendo, que ela vai tendo as experiências dela, ou que ela vai crescendo e que os pais, professores, amigos, sociedade, outras pessoas vão relatando experiências e colocando as coisas na cabeça dela, ela vai formando, né, as informações do sistema cognitivo para saber o que causa medo, o que causa ansiedade, o que, né, criando, digamos assim, essa bagagem. Tá? E por que muitas vezes a gente vê adultos com medo de criança? Com medo de criança. Adultos com medo de cachorro. Porque muitas vezes, quando eram crianças, foram mordidos por um cachorro, passaram por uma situação de trauma e associaram que aquilo tem um potencial de causar dor e sofrimento para elas. Então, toda vez que ela vê um cachorro latindo, muitas vezes ela tem um processo, a geração de um processo de ansiedade ou de medo, porque são essas as informações que estão lá no sistema cognitivo dela. Então, muitas vezes, para muitas pessoas é normal se assustarem, né, ou sentir um certo medo quando vê um monte de cachorro latindo. Esse é o processo natural da sua amígdala preparar o seu corpo para lutar ou fugir.
Aí você vai ver, é um bando de cachorro passando na rua. Você vai interpretar, o seu sistema cognitivo interpreta isso, e você, tô de boa, tô tranquilo, não tem problema nenhum. Só que talvez a pessoa que já passou por uma situação de dor, de sofrimento relacionado a isso na infância, pode ser que ela olhe que ela tem um processo muito maior por conta das informações que estão gravadas no sistema cognitivo dela, tá? Ô, Célio, que bom que tá por aí. E aí, pessoal, é o seguinte, por que a gente tem que pensar isso em relação ao mercado financeiro? Porque a gente tem que se questionar e começar a descobrir quais são as informações que estão gravadas no nosso sistema cognitivo em relação a situações que nos geram medo e ansiedade no mercado financeiro. Para a gente conseguir entender por que a gente reage daquela maneira e para a gente conseguir principalmente modificar a forma como nós reagimos, tá? Se você percebe que quando o preço vem contra a sua posição, vai pegar o seu stop, você tem um processo de ansiedade muito grande, o que te leva a tirar o stop da operação e muitas vezes acabar tendo uma perda financeira muito maior. Talvez você tenha uma associação muito grande de dor e de sofrimento com perdas financeiras, mesmo controladas. E aí você precisa entender esse processo e mudar essa associação, tá? Para que você então consiga reagir de forma saudável. Esse processo de ansiedade, ele ainda vai acontecer, mas a sua forma de reagir vai ser diferente, porque o que está associado, o que está no seu sistema cognitivo é diferente. Por isso que nós precisamos nos questionar. Tá? E esse é o tema da aula de hoje. Essa é a mensagem central. Eu falei esse monte de abobrinha até agora para dizer isso para você. Para que você, a partir de hoje, observe quais são os gatilhos, os eventos, os acontecimentos no mercado, enquanto que você opera, que fazem disparar em você processos de medo e de ansiedade. Identificar esses gatilhos. E depois se questionar quais são as informações que estão gravadas em você em relação a esses eventos. E aí a gente não pode se contentar com a primeira informação que vier à nossa mente. A gente vai ter que ir mais a fundo e se questionar o que verdadeiramente eu penso em relação a isso, o que verdadeiramente eu sinto em relação a isso, conscientemente eu sei que eu deveria encerrar a posição no meu stop. Mas o que eu verdadeiramente penso em relação a isso? É importante identificar essas situações para que você possa identificar o que está no seu sistema cognitivo e então alterá-lo, para que você consiga reagir de forma saudável diante do medo e da ansiedade que você sente. Entenderam, pessoal? Sim, não, mais ou menos. Esse é um exercício que a gente tem que fazer diariamente. O de observar essa questão do medo e da ansiedade, quais são os gatilhos que despertam eles, e se questionar se faz sentido se sentir assim diante daquela situação. Para que a gente vá alterando essas informações que estão gravadas no nosso sistema cognitivo. Entenderam, pessoal? Quero saber se vocês ficaram com alguma dúvida em relação a isso. Dúvidas? Nada de dúvidas. Show. Deixa eu só ver onde vocês estão aqui. Aqui. Legal. Então era isso, pessoal. Era isso que eu tinha para falar para vocês hoje, tá? Se tá com alguma dúvida, Célia, é só perguntar. Era isso que eu tinha para falar para vocês hoje, um pouquinho mais, para a gente entender um pouco mais esse nosso mecanismo primitivo, né, desses gatilhos que despertam, que fazem o nosso racional sair de cena, digamos assim, fazem o nosso racional sair de cena para o nosso instinto primitivo agir.
com o intuito da nossa sobrevivência. E isso depende muito das associações mentais que a gente tem em relação às situações, da forma como nós interpretamos as situações. Então, isso que a gente tem que começar a observar mais no nosso dia a dia. Beleza, pessoal? Quero saber para vocês se a nossa aulinha valeu. Valeu a pena estar aqui? Foi bom? Foi bom para você? Me conte. Show, que bom. O Arbão perguntou, como alterar esses gatilhos ressignificando? Isso, Arbão, é importante entender que muitas vezes o gatilho vai acontecer. O que a gente tem que mudar é a associação mental que a gente tem em relação a ele. E para mudar essa associação mental, a gente começa fazendo essa modificação nos questionando. Faz sentido eu sentir tanta ansiedade se o stop está no preço certo e o stop está dentro do meu gerenciamento de risco? Faz sentido eu me sentir assim? Fazendo esses questionamentos, a gente começa a alterar esse significado, tá? Legal. Bem complexo, né? É a nossa mente, né? A nossa mente é maravilhosa. Show. Que bom, Isaú. Depois reassiste a aula e se ficar alguma dúvida é só perguntar. Isso, beleza. Então tá bom, pessoal. Vou indo nessa. Bons trades para quem fica no mercado, para quem já encerrou o dia por ter batido a meta ou então porque atingiu o limite de loss, lembre-se que valorizar a disciplina é o mais importante, ó. Amanhã tem mercado de novo, tá bom? Boas operações para vocês, boa semana e nos vemos na semana que vem. Tchau, tchau, pessoal!